Olá, povo de Deus, 17º domingo do tempo comum. Primeira leitura, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois de 7 a 12. A maneira como Salomão se consolidou como rei, em substituição ao seu pai Davi, é capaz de deixar qualquer leitor da Sagrada Escritura aterrorizado. Ele não era primogênito, portanto não era o sucessor legítimo do trono. E para limpar o caminho, mandou matar todos os que poderiam atrapalhar o seu reinado, inclusive o seu irmão mais velho. Ele chegou ao trono por meio de intrigas de sua mãe Betsabé e do profeta Natã, que fizeram com que Davi se inclinasse para Salomão, para ele, como seu sucessor. Salomão assumiu o trono ainda na adolescência, e aí ele se viu frente a uma grande tarefa que lhe ultrapassava a capacidade de governar. Nessas circunstâncias, em sonho, viu o Senhor e lhe pediu: concede ao teu servo um coração que escute, para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Literalmente, Salomão pede um coração que escute. Esse verbo escutar está na mesma perspectiva do Shema Israel, escuta Israel, que aparece em Deuteronômio 6,4. Escuta Israel, Javé nosso Deus é o único Deus. Seu pedido, portanto, inclui um juramento de fidelidade a Javé. Seu pedido agradou a Deus, que lhe respondeu: já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. O resto do que fez Salomão confirma esse dom que Deus lhe deu, com exceção dos seus últimos anos de vida, onde se perdeu no poder e na vida pessoal, chegando a ter 700 esposas e 300 concubinas, e se tornando um rei idólatra, virando as costas para Javé. Mas fiquemos com aquilo que é de bom de Salomão. Na sua oração, pediu sabedoria, um coração que escute. Na segunda leitura, continuamos no capítulo 8 de Romanos, versos hoje de 28 a 30. O projeto eterno de Deus é predestinar, chamar, tornar justo e glorificar a cada um e todos de seus filhos e filhas, fazendo com que todos se tornem imagem de seu Filho e se reúnam como a grande família de Deus. O projeto não exclui ninguém, mas todos fomos criados com liberdade. Podemos aceitar ou recusar tal projeto. Continuamos também a leitura do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versos 44 a 52. Hoje completamos o conjunto das 7 parábolas do reino dos céus: o semeador, o trigo e o joio, a semente da mostarda, a dona de casa e o fermento, o lavrador e o tesouro, o comerciante e a pérola, e o pescador e a rede. As duas primeiras parábolas de hoje, a do lavrador e do comerciante, tem um sentido bastante próximo. Para alcançar o reino dos céus é preciso decisão e discernimento sobre o que é essencial na vida. Como já disse o grande escritor francês Edgar Morin, perdemos o tempo com tantas coisas supérfluas na vida, às quais damos até um caráter de urgência, que acabamos não percebendo o que é realmente essencial. Sua frase lapidar é assim: de tanto sacrificar o essencial em favor do urgente, acabamos por esquecer a urgência do essencial. Tanto o lavrador que encontrou o tesouro escondido, quanto o comprador de pérolas preciosas souberam discernir o essencial, pelo qual valia a pena deixar tudo, vender tudo o que tem para possuí-lo.
Portanto, o acento está nas atitudes decisivas dos dois homens que tiveram capacidade de discernimento. Aqui nos lembramos de um episódio envolvendo Jesus e um jovem. Este, um dia, se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Depois de um diálogo de Jesus com ele, Jesus lhe faz a proposta desta atitude que tiveram o comprador do terreno e da pérola. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem se retirou de perto de Jesus muito triste, porque era possuidor de muitos bens e não teve a coragem da decisão radical. As parábolas de Jesus sobre os dois homens decididos que venderam tudo para adquirir o terreno com tesouro e a pérola preciosa contrastam com esse episódio do jovem que se apegou ao que tinha e não teve a coragem de dar o passo decisivo na vida, em favor do reino dos céus. É importante também analisarmos as atitudes, as emoções dos dois homens, alegria, entusiasmo, decisão rápida, sem vacilar. Assim tem que agir quem encontra o reino dos céus ou quem é encontrado pelo reino dos céus. E aqui também se entende melhor quando Jesus fala da urgência do seguimento, usando até aquela expressão que nos parece dura. Quando alguém se dispõe a segui-lo e lhe pede só um tempo para sepultar o pai, ele diz: deixa os mortos que enterrem seus mortos. E Lucas ainda acrescenta: tu vais e anuncia o reino de Deus. Então o reino tem de fato prioridade, urgência, é absoluto na vida de quem o encontra e exige discernimento. A última das três parábolas tem uma semelhança com a do joio e do trigo. Trata-se do pescador que joga a rede na pesca ao mar. Quando esta afunda, pesca de tudo, peixe bom, peixe mau. Neste mundo, bons e maus estão juntos por causa da paciência de Deus. E somente no juízo final se dará a separação deles, de modo que somente os bons herdarão o reino dos céus. Uma das grandes dificuldades que nos persegue é essa paciência histórica para convivermos com o diferente, para aceitarmos o pluralismo que tanto nos questiona. Esperar até o fim dos tempos para ver a separação do justo e do injusto parece uma atitude muito passiva. Há até quem queira antecipar tal separação por conta própria. Porém, os discípulos são convidados a viver na mistura do bem e do mal, confiando que o Senhor fará, no fim de tudo, a justiça final. Mas vale a pena alimentar a utopia, como fizeram Nelson Cavaquinho e o seu companheiro Elcio Soares, na linda canção popular brasileira, O Juízo Final. Diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Jesus termina de contar as 7 parábolas do reino e faz uma pergunta aos seus discípulos: compreendestes tudo isso? E eles responderam: sim. E aí Jesus conclui: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo dos reinos dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Sabemos que o Evangelho de Mateus constantemente apresenta essa proposta de síntese entre o Antigo e o Novo, entre a tradição e a Boa Nova de Jesus. Segundo alguns exegetas, aqui está o grande objetivo de Mateus: conciliar os dois testamentos,
salvando tudo que de bom tem a tradição, mas somente se ela estiver de acordo com a boa nova do reino dos céus anunciado por Jesus. O antigo só tem valor se não se contradiz com os ensinamentos de Jesus. Podemos concluir hoje pedindo a Deus, como o fez Salomão, um coração que escute, a sabedoria. Como nos indica Paulo, a abertura ao projeto de Deus. E, de acordo com o Evangelho, ter as atitudes corajosas, decididas, como o lavrador, o comerciante, o pescador, para assim sermos separados no dia do juízo entre os peixes que valem a pena. Um beijo no seu coração.